Estávamos falando dos sonhos que Deus tem para cada um de nós e na primeira meditação, ao refletir sobre tantas e tantas coisas boas, tantos e tantos dons que Deus nos concedeu, Ele espera, de fato, que a gente, a partir desses talentos que Ele concedeu a cada um de nós realizemos esse sonho que Ele tem individualmente para cada um, que é precisamente a nossa santificação. É fazendo render todos esses talentos que Deus confiou que nós alcançaremos aquela felicidade junto com Ele, como o Senhor da parábola disse aos seus servos. Mas também, ao pensar no sonho individual para cada um de nós devemos também pensar nos sonhos que Deus tem de nós para com os outros, da nossa relação com os demais. Deus ele também tem sonhos nesse sentido, E Ele conta conosco, no fundo, para que nós possamos aproximá-lo das outras pessoas que estão partilhando a vida conosco, que estão os nossos amigos, nossos filhos, nossos familiares, Deus ele conta com cada um de nós para chegar a mais e mais pessoas, E esse aproximar as pessoas de Deus é aquilo que nós chamamos de apostolado. Apostolado é aquilo que os apóstolos faziam, e eles não faziam outra coisa senão levar Deus às pessoas, E isso não somente por meio da pregação, Às vezes as pessoas acham que o apostolado é tão somente fazer pregação, isso, aquilo. Os apóstolos não faziam somente isso. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos, por exemplo, que André levou seu irmão Pedro até Jesus, Ou seja, simplesmente pelo laço de fraternidade, por aquela proximidade, ele fez Jesus chegar até Pedro. Filipe levou seu amigo Natanael também, Então, tantas e tantas outras ocasiões em que essa mesma realidade se repetiu ao longo da história, em que, somente pela nossa amizade, pela confidência que nós tratamos um com o outro, por aquela abertura que se dá nesses laços de amizade, nós fazemos Deus chegar a mais e mais pessoas, Então, para a gente meditar nesse aspecto, tem um episódio muito bonito do Evangelho, que está retratado por São João no capítulo 5, que é aquela cura do paralítico na piscina que ficava ali perto do templo. Diz o evangelista João: houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém, junto da porta das ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betesda, a qual tinha 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Estava ali um homem que havia 38 anos, se encontrava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho uma pessoa que me lance na piscina quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outro desce primeiro do que eu. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante ficou são aquele homem, tomou o seu leito e começou a andar. Essa passagem é interessante porque por essa leitura aqui a gente não entende bem o que é que tem a ver o enfermo com aquela piscina e o fato de não ter ninguém para arrastá-lo até lá, Havia uma crença que nessa piscina que ficava ao lado do templo, diariamente uma água era agitada porque um anjo meio que descia até aquela água e a primeira pessoa que tocasse na água depois que o anjo descia era curada, E de fato devia haver muitas curas porque, diz o Evangelho, uma multidão de enfermos ficava ao redor daquela piscina, Então, de fato, devia ter algum aspecto miraculoso ali, uma intervenção de Deus naquele ambiente. Mas o fato é que Jesus, ele vai até aquele local e ele vê um homem que há 38 anos estava ali sofrendo de uma espécie de paralisia, que não era total, porque ele conseguia ir até lá, mas com muita dificuldade e não conseguia chegar para receber a cura, Não era o primeiro a chegar. E Jesus olha aquele sofrimento, 38 anos carregando aquela cruz, e Jesus, percebendo isso, pergunta-lhe, queres ficar curado? E ele responde: não tem ninguém que me leve até lá, como se fosse preciso
outra pessoa realizar a cura se o Senhor estava ali diante dele, né? Então Jesus vai e diz diretamente para aquele homem, né? Levanta-te, toma o teu leito, a tua cama e anda. E no mesmo instante, aquele homem ficou curado, né? Então, no seu anonimato, né? Nós não sabemos o nome daquele rapaz. Ele representa, no fundo, todas as pessoas, todos nós, todos os pecadores que nós nos encontramos como que enfraquecidos e que, sem ver nenhum tipo de maneira de nos curar a nós mesmos, né? Não tem como. Estou ali prostrado naquela cama, parado, congelado, até que então Jesus, ele dirige-se a cada um dos pecadores e diz, levanta-te e anda, né? Essa cura instantânea daquele homem que jazia junto da piscina. É um símbolo, digamos assim, daquilo que Cristo ele pode realizar em cada um de nós, né? Mas tem um ponto nessa parábola, nessa passagem toda, que é bastante doloroso, né? É o fato de Jesus, quando conversa com ele justificando, né, aquele homem o porquê de não ter sido curado. Não tem ninguém que me leve até lá, né? Vejam que tristeza, ele deve ter dito isso aqui, né? Há 38 anos sofrendo aquela enfermidade e ele diz o porquê disso, né? Não tenho ninguém que me ajude. E no fundo dessa frase, quantas e quantas pessoas poderiam repeti-la no dia de hoje, né? Muitos e muitos doentes e paralíticos do espírito, da alma, que podem servir, que podem dar mais, que podem render para Deus e devem fazer isso, mas porque simplesmente não tem ninguém que os ajude, né? Então, aquele gosto amargo da indiferença que muitas e muitas pessoas experimentam, né? E quantas almas, basta simplesmente olhar ali para fora, imagine num trânsito, você olha para aquele ônibus abarrotado, né? Cada um daqueles, Deus ele tem um sonho para aquelas pessoas, né? Mas quantas e quantas pessoas chegaram até eles, né? Para despertá-los desse sono, para encontrar e realizar então o sonho de Deus, né? Quantas e quantas pessoas são simplesmente paralisadas na sua vida espiritual porque não encontraram ninguém que pudessem ajudá-los, né? Então, diante dessa frase, né, não tenho ninguém que me ajude, nós deveríamos pensar na nossa própria missão de aproximar os outros de Deus, né? E aqui, como eu disse, né, muita gente compreende mal o apostolado, né? Se vamos falar aqui da nossa missão de aproximar os outros de Deus, padre, eu tenho vergonha de ir lá na praça, subir em cima de um banco e começar a gritar, olha, se converta, tal. Eu não tenho coragem disso aqui, mas não precisa subir num banco, não precisa ir batendo de porta em porta no domingo, no sábado de manhã, não. O apostolado que Deus espera de nós é precisamente um apostolado que São José Maria caracterizava de amizade e confidência. Com os nossos próprios amigos, os nossos familiares, aquelas pessoas que cruzaram em determinado momento a nossa vida e partilham a vida conosco, né? É precisamente a eles e por meio da minha própria amizade que eu vou ser um canal de levar Deus a eles, né? Pelo meu bom exemplo, pela minha palavra oportuna e também de fato, pela pregação explícita quando a pessoa tem vontade, se abre, então aquele conselho, aquela catequese ali explicando um outro ponto da fé, quando a pessoa de fato deseja ouvir, né? Então, é precisamente através desses laços de amizade, desses vínculos que a vida mesmo vai estabelecendo, que nós devemos entender que é através disso que eu participo da missão da igreja, né? Precisamente sendo amigo das pessoas, né? Sendo companheiro, dando bom exemplo, ajudando em todas as suas necessidades. Pouco a pouco a pessoa vai se perguntar, né? O porquê ela faz isso, né? O que é que está por trás disso daí? Então eles vão notar que só há uma explicação, é pelo fato de nós conhecermos a Deus e querermos partilhar essa alegria, né? A igreja, quando nos fala da vocação universal à santidade, está até naquele encartezinho da oração do São José Maria, né? Diz que ele foi um instrumento de Deus para nos fazer lembrar da vocação universal à santidade e ao apostolado. Porque todo fiel batizado, ele tem como vocação divina a missão de participar, de colaborar de alguma maneira na missão de toda a igreja, de levar Deus às pessoas, né? Não são chamados todas as pessoas a fazerem as mesmas coisas, né? Vocês não são chamadas a fazer aquilo que o padre é chamado a fazer
nem eu muito menos aquilo que vocês são chamados a fazer. Cada um, a seu modo, participa dessa única missão de Jesus Cristo, né? Então, um cristão que se preocupa tão somente com as suas coisas, mas ignora as necessidades dos outros, não está sendo fiel à sua vocação batismal, né? Todos nós devemos participar dessa missão de levar Deus aos outros. E vamos lá. Essa passagem, ela no início é um pouco triste, né? Essa constatação, eu não tenho ninguém. Mas tem uma outra passagem no Evangelho, que está lá no Evangelho de Marcos, e também em Lucas também e tal, que é o exato oposto da situação daquele homem. Esse homem, ele não recebeu a cura durante muito tempo, segundo ele, porque ele não tinha ninguém que o ajudasse. Mas todo mundo lembra daquela outra passagem em que Jesus está pregando em Cafarnaum. Efeitos especiais. Está ali pregando em Cafarnaum e muita gente começa a se juntar naquela casa, a casa fica completamente lotada e de repente uma cena curiosa se dá. O teto começa a se abrir, começam a arrancar o telhado do teto na casa em que Jesus está e de repente 4 homens descem o seu amigo paralítico que ficava ali, estava ali preso na sua maca, né? Ou seja, é exatamente o oposto daquilo que aquele homem estava vivendo na piscina, né? 4 amigos levam o seu amigo paralítico, que não tinha forças para ir até Jesus, e eles fazem um absurdo de arrancar um telhado de uma casa, porque não tinha como entrar, para então proporcionar aquele encontro, né? Não podendo apresentá-lo por causa da multidão, tiveram a ousadia de descê-lo pelo telhado. E diz o Evangelho, vendo a fé deles, dos amigos, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados te são perdoados, né? E depois aquela cura se realiza também, né? E aí, essa cena, a gente começa então a entender o que é realmente o apostolado de amizade e confidência, né? É simplesmente tentar colocar as pessoas diante de Jesus. Não é mudar a cabeça delas por conta do meu discurso, disso aqui, da minha palavra. Não. É simplesmente tentar proporcionar esse encontro. Colocar a pessoa frente a frente com Cristo e saber que Ele vai fazer todo o resto, né? Então, com todas as dificuldades e obstáculos que nós podemos encontrar, é preciso fazer isso, né? Aqueles homens colocaram a maca no meio, na frente de Jesus. E depois, Cristo fez todo o resto. Ele é quem realmente faz aquilo que importa, né? Ele que converte os corações. É Ele que muda a vida das pessoas, né? Mas para isso Ele se utiliza de nós. Então, todo mundo que estava lotando aquela casa viu essa cena, né? Esse evento que não se vê todos os dias. Um homem sendo descido do teto e sendo completamente curado por Cristo. Aqueles homens, né, aqueles amigos, talvez eles já conhecessem Jesus, talvez já tivessem ido para alguma pregação sua, já tivessem visto um milagre. Isso aqui justifica o fato deles fazerem essa realidade um pouco absurda e chamativa para a gente, né? Porque levaram precisamente até Jesus? Porque eles sabiam quem Ele era. Os amigos daquele paralítico sabiam quem era Jesus e por isso levaram-no até Ele. Então, nós que conhecemos também Cristo, que experimentamos o seu amor, o que é que nós fazemos para dá-lo a conhecer aos demais, né? Repito, a fé deles, daqueles homens, foi tão grande que o milagre foi realizado precisamente por causa disso. O próprio Senhor disse, né? O Evangelho nos diz, vendo a fé deles, dos amigos, Cristo faz um milagre. Não nos é dito absolutamente nada explicitamente da fé do paralítico, né? Da fé que aquele homem tinha. Simplesmente o Evangelho nos destaca que, vendo a fé dos amigos, o homem foi curado, né? Então, que sorte desse homem, né? De contar com amigos dessa maneira, né? Que lhe aproximaram de Jesus. E que tristeza daquele paralítico da piscina de Betesda, que ele, angustiado, disse, não tenho ninguém que me ajude. Então, quantas e quantas vezes, né? Quantas e quantas conversões, mudanças completas de vida, recomeços, de fato, em muitas e muitas vidas, se dão precisamente dessa maneira. Nós somos convidados pelo nosso amigo a ir para tal canto, ou então numa conversa aparentemente
normal, do dia a dia, de repente a gente entra em um assunto e acaba transmitindo o amor de Deus, o carinho que nós temos interiormente, que recebemos de Deus, nós fazemos aquela pessoa se sentir amada também, com um amor completamente diferente de todo o resto que ela experimentou na sua própria vida. E quantas vezes é um episódio como esse que muda a vida das pessoas, né? Então, é preciso insistir nessa meditação sobre como é que nós vemos a nossa missão para com os nossos amigos, né? A necessidade de reconhecer que nós somos apóstolos, que precisamos então levar Jesus aos outros de todas as maneiras possíveis. Algum doente, algum paralítico no espírito, né? Na minha família, entre os meus amigos, que talvez tristemente, ainda que não perceba, ele esteja repetindo, né? Não tenho ninguém que me ajude. Jesus chamou-nos a amar o próximo, e esse amor deve traduzir-se precisamente no desejo de ajudar as pessoas para encontrar-se com Cristo, né? E aquelas pessoas que Ele colocou no meio de nós, né? Perto de nós. Um ponto que cada vez eu me convenço é que ninguém entra na vida do outro por acaso. Não. Se de alguma maneira as vidas se cruzaram, né? Duas histórias se encontraram, seja de que maneira for, é porque Deus ele tem um propósito para um e para o outro, né? Então, é preciso tomar essa consciência de que Deus espera muita coisa de mim também através da minha amizade, né? Tanto eu posso ter me convertido através de uma companhia, de um colega, de um amigo, de uma amiga. Então, repetindo isso aqui, levando esse amor a mais e mais pessoas, eu tomo consciência de que eu preciso colaborar com a missão da igreja, precisamente assim, né? Não fazendo nada demais, inclusive. Então, se fizermos tudo o que pudermos para levar aquelas pessoas até Nosso Senhor, Ele fará o resto. Como aqueles homens que não tinham poder para curar, mas eles simplesmente abriram o telhado, fizeram quase que o impossível, colocando frente a frente a Jesus, e Jesus tratou de realizar aquela cura, né? Muitas e muitas vezes, aquilo que é se colocar frente a frente a Jesus vai se dar pela nossa oração, né? Rezar pelos nossos amigos, que às vezes a gente vê ali aquele impasse, não conseguimos avançar no apostolado, a gente não consegue ajudar de fato aquela pessoa que está passando por uma grande dificuldade. Então, diante de Jesus, no sacrário, a gente coloca aquele rosto, né? Coloca aquele nome lá, para que Jesus possa, de fato, possamos conversar com Jesus sobre ele e fazer, de fato, pedir que Deus nos ajude a saber como é que eu faço, então, para colocá-lo frente a frente a Ti, Senhor. Toca naquela vida, né? E aí nós nos tornamos, de fato, intercessores de uns pelos outros. A consciência de que Deus, pelo simples fato de eu ser batizado, me espera como um grande apóstolo, né? Se todos nós tivéssemos isso aqui bem claro na nossa mente, nós iríamos, todas as pessoas que partilham a vida conosco, como pessoas a quem anunciar o Evangelho. De que maneira? Repito, pelo bom exemplo. Não necessariamente pela pregação explícita da palavra, né? Mas quando as pessoas se sentem verdadeiramente amadas, em geral elas se perguntam, né? O que é que está por trás disso? O que é que ela ganha com isso? Em ser tão boa, né? Aquela pessoa que tende a trapacear, em subornar os outros, fazer besteiras no trabalho, quando vê o nosso bom exemplo, caramba, de alguma maneira aquilo pesa um pouco a consciência da pessoa e a pessoa para de fazer uma coisa ou outra porque ela é tocada por aquele nosso bom exemplo e de alguma maneira, ainda que não perceba, ela começa a rever muitos e muitos aspectos na sua vida e que é isso? Está se aproximando de Deus. Aquela confidência, a gente percebe que a pessoa está mal em casa, no trabalho, aparece com aquela cara meio triste e tal. Aquela preocupação de simplesmente ser um consolo para ela, uma amizade, um ombro amigo. Caramba, o que é que está por trás disso? O que é que ela está ganhando com isso? Absolutamente nada. Ela está apresentando-me o amor de Deus, né? Esse amor que eu tanto busco, ainda que de maneira inconsciente. Então, partilhar, né? Abrir o coração, ser verdadeiramente amigos uns dos outros, é um outro nome para dizer ser apóstolos. Então, o modelo perfeito dessa espiritualidade apostólica é a própria Virgem Maria, né? A rainha dos apóstolos. Enquanto ela vivia nesse mundo, ela tinha uma vida completamente igual aos demais. Uma vida cheia de preocupações familiares, de trabalhos diários e domésticos, mas ela estava constantemente unida ao seu filho. Por conta disso, ela cooperou de modo totalmente singular da obra da salvação. Como eu disse, né?
tentem imaginar como era o dia a dia da vida da Virgem Maria, né? O que é que havia de extraordinário? Os próprios evangelhos não relatam muitos acontecimentos da vida de Nossa Senhora. Relatam a visita do anjo, o parto virginal e depois Maria acompanhando seu filho Jesus. Nenhum milagre a mais, de pé junto da cruz, mas entre uma coisa e outra, né? 30 e poucos anos vivendo junto com seu filho até iniciar sua vida pública, né? Como era o dia a dia da Virgem Maria? Será que era algo repleto de coisas extraordinárias? Como era a relação da Virgem Maria com suas amigas, né? Ela devia também tomar um chazinho ali à tarde, sair para passear com as amigas, isso, aquilo, recebê-las em sua casa, né? Como é que era o porte de Maria para com as outras, né? A preocupação de Maria para o bem-estar das outras, né? Como é que elas estavam em casa, com a família. E a preocupação de Maria precisamente em fazê-las conhecer o seu filho, né? Ali certamente havia um grande apostolado de Nossa Senhora. E é preciso também tomá-la como exemplo dessa vida diária, vivida cotidianamente na simplicidade, mas, como a Virgem Maria, uma vida completamente unida ao seu Filho Jesus. E por isso, ela coopera de modo todo especial na missão do Salvador. Peçamos a sua intercessão, então, para que ninguém que cruze a nossa vida possa experimentar esse gosto amargo da indiferença, mas que possamos ser como aqueles 4 amigos, né? Que carregam, que arrastam o seu amigo paralítico e colocam diante de Jesus, e Jesus faz sempre todo o resto.